Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e hoje eu vou trazer mais um tutorial para vocês. E agora, começando o ano de 2024, trazendo o primeiro tutorial do ano, eu venho com nada mais, nada menos do que este querido Zoro, tá? O Zoro como o Luffy já tem um tutorial aqui no canal, só que a versão que tem é a versão dele pré-time skip, né? E nele também ficou faltando umas coisinhas ou outras, não tinha legenda em inglês, então eu resolvi trazer um vídeo atualização e eu aproveitei e trouxe ele na versão pós-time skip, que ficou uma gracinha, olha só. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, deixa aquele like aqui pra mim, se inscreve no canal. Esse ano vamos ter muitos e muitos vídeos tutoriais aqui, vou continuar firme na coleção dos minis de One Piece, tá? Então escreve aqui nos comentários qual que você gostaria que eu trouxesse pra coleção. Tem a playlist aqui na descrição também, junto com a tabela de pontos, tá? Vou deixar os materiais passando na tela nos próximos takes. E é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com o fio preto fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda e terceira carreira vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. Agora, na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 9 pontos no final dessa carreira. E agora, na quinta e sexta carreira, vamos repetir esses 9 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Aqui nós temos que ter as duas perninhas prontas e na segunda a gente não vai cortar o fio, pois vamos unir o corpinho. Então é só unir ali com um ponto baixo e agora a gente vai passar 9 pontos em cada perninha, ficando com 18 pontos no final dessa sétima carreira. E agora, na carreira 8, vamos repetir esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. E agora, vamos trocar para o fio verde. E vamos fazer novamente 18 pontos, mas dessa vez a gente vai fazer pegando só na alcinha de trás do ponto. E agora, na carreira 10, vamos fazer 18 pontos novamente, pegando nas duas alcinhas normais. E agora vamos cortar o fio e trocar para o fio bege. E agora, nessa carreira 11, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no final dessa carreira.
Agora, nas carreiras 12 e 13, vamos repetir esses 15 pontos sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 15, vamos fazer 12 aumentos, fazendo assim, um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, vamos repetir esses 36 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Terminando as carreiras retas, tá na hora da gente colocar o olho. Lembrando que a gente só vai colocar ele do lado direito, tá? Então, eu vou abrir ali um espacinho e colocar os olhos entre a carreira ali 19 e 20. E agora, vamos colocar enchimento no corpinho. Eu vou estar utilizando aqui um palito, você pode usar um palito de churrasco ou um hashi. Esses palitos são ótimos para empurrar enchimento. Agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. E aqui, antes de prosseguir, vamos colocar mais enchimento no corpinho e na cabeça.
Agora, na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. E agora, na carreira 28, vamos fazer 4 diminuições. Depois é só cortar o fio e arrematar em anel mágico invertido. E agora vamos fazer o bordado do rosto, vou começar ali fazendo o branco do olho. Então, é só sair ali na parte de cima do olho e fazer o contorno ali na lateral. Para que essa linha não fique saindo do lugar, vou passar um pouquinho de cola aqui e colar a linha por cima da cola. Agora, com fio preto fino, a gente vai bordar tanto a sobrancelha como a cicatriz dele no olho, né? Então, é só você bordar uma linha reta, depois bordar ali as sobrancelhas, lembrando de sempre contar os pontos entre as sobrancelhas para que elas fiquem iguais. E agora, por fim, é só fazer o corte ali, né, do olho e por cima da sobrancelha e tá pronto o bordado. E agora, com a mesma linha, a gente precisa bordar a cicatriz do peito dele. Então, é só fazer uma linha na diagonal e depois vir cortando ela com outras linhas.
Agora, com o fio verde escuro, vamos começar a fazer o casaco dele, fazendo 15 correntes. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 14 pontos baixos. Chegando aqui no final, é só fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos repetir esses 14 pontos baixos na segunda carreira também. Na terceira carreira, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e ali no começo fazer já um aumento. E agora vamos fazer 12 pontos baixos e no final mais um aumento. E vamos ficar com 16 pontos no final dessa carreira. E agora a gente vai ficar intercalando entre carreiras de aumento e carreiras retas. Então, para não ficar um vídeo muito repetitivo, eu vou apenas deixar a receita escrita aqui na tela para você ir fazendo. Então, é só dar um pause e ir fazendo aqui toda essa parte que está escrita na tela, tá bom? Então, eu volto quando tiver feito a carreira 10. Terminando a carreira 10, agora a gente precisa aqui passar ponto baixo ao redor da peça inteira, tá? Para fazer o acabamento. E agora é só posicionar a peça em volta do boneco, tá? Deixando uma parte por cima da outra. E ali eu vou só colar, começar passando cola ali nas costas e colando o casaco. E depois vou colar na frente. Então, eu vou colar aqui primeiro o lado direito no corpinho, depois eu vou colar o lado esquerdo, sobrepondo ali um pouco do lado direito. E agora vamos fazer o braço, começando com fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. E agora vamos cortar o fio bege e trocar para o fio verde escuro. E na terceira carreira, a gente vai fazer novamente 6 pontos, só que pegando só na alcinha de trás nessa carreira. Agora, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai repetir os 6 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 7, a gente vai dobrar o bracinho ao meio e pegar os pontos ali dos dois lados, tá? E vamos fechar a peça fazendo 3 pontos baixos.
E aqui agora, com um pedaço de fio dourado, a gente vai fazer os bordados ali dos botões da frente, tá? Então, é só ir passando ali e bordando, tá? Caso seu fio seja duro igual esse meu, eu vou estar utilizando um alicate aqui pra puxar, por exemplo. Você pode usar aí também, ou pode fazer apenas com fio mostarda ou amarelo, da sua preferência. Com o fio vermelho, vamos fazer o cinto dele e vamos fazer 40 correntes. Chegando aqui no final dessas correntes, é só você cortar e fazer um nozinho ali no final de cada pontinha, tá? Pra não soltar e depois cortar esse fio. E agora é só passar em volta do boneco e amarrar ali no cantinho. E depois eu vou pingar um pouco de cola pra o cinto ficar bem certinho no lugar, sabe? Vamos começar o cabelo com fio verde, fazendo 6 pontos dentro do anel mágico. Terminando a primeira carreira, é só fechar o anel. E nessa segunda carreira, vamos pegar apenas na alcinha de trás e vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, pegando apenas na alcinha de trás novamente. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, pegando nas duas alcinhas normais. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, pegando apenas na alcinha de trás. Na sexta carreira, vamos pegar nas duas alcinhas normais e vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta.
E agora, na sétima carreira, vamos fazer 36 pontos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E agora, da sétima à 10ª carreira, a gente vai ficar intercalando entre uma carreira, pego na alcinha de trás, e uma normal, tá? Então, a sétima vai ser pegando na alcinha de trás, a 8ª normal, a 9ª pegando na alcinha de trás, a 10ª normal. Já cheguei aqui ao final, e agora é só fazer um ponto baixíssimo, e vamos subir 3 correntes. Voltando agora a partir da segunda corrente, só fazer um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Pula um ponto de base ali no cabelinho e prende no próximo com um ponto baixíssimo, tá? E a gente vai fazer esse mesmo processo no cabelo inteiro, praticamente. Só nessa parte de baixo que tem 2 mechas que são diferentes. Então, a gente vai fazer aqui 3 mechinhas, tá? Dessas de 3 correntes pra começar. Finalizando as mechinhas de 3 correntes, agora a gente vai fazer uma de 5 correntes. Vamos voltar a partir da segunda, fazendo 2 pontos baixíssimos e 2 pontos baixos. E quando chega no final, é só pular um ponto de base normal e prender ali no próximo com um ponto baixíssimo. E após finalizar essa mecha de 5 correntes, a gente precisa fazer mais 7 mechas normais de 3 correntes, tá? Pulando ali sempre um ponto de base. Então, eu vou fazer aqui as 7 mechinhas. Já terminei aqui as 7 mechas, e agora aqui vou fazer mais uma mecha de 5 correntes. Ao finalizar essa mecha de 5 correntes, você volta a fazer a mecha de 3 correntes até o final da carreira agora. Já finalizei aqui as mechinhas de 3 correntes, né? Ficam apenas 2 de 5 e o resto tudo de 3, tá? E ali as de 5 ficam divididas por 7 mechinhas de 3. E agora aqui é só arrematar o fio jogando ele aqui pra dentro. Vamos começar aqui as mechinhas, tá? Do restante do cabelo. Então, vamos inserir a agulha ali nas alcinhas que sobraram na segunda carreira. Então, depois de inserir ali no primeiro pontinho, você já começa fazendo as mechinhas de 3 correntes, volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, pula um ponto de base ali e prende no segundo ponto. E agora a gente vai fazer isso por todas as alcinhas que sobraram até acabar o cabelo. Já finalizei aqui o meu cabelinho e ele fica assim, com as 2 mechinhas de 5 ali pra cada lado, tá? E agora a gente precisa encaixar o cabelinho na cabeça. E a gente vai deixar as mechinhas de 5 ali pra poder fazer a costeleta das orelhinhas. Então, agora aqui é só colar, vou começar colando essas mechinhas maiores aqui do lado. E eu vou passar a cola aqui nessas mechinhas de baixo pra prender elas pra cima, tá? Vou passar tanto nessas de trás como as da frente. E agora vamos fazer a orelha fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico.
E aqui eu vou colar todo o cabelo na cabeça. Eu levantei o cabelo ali, né, na frente. Tô passando cola na parte de trás. E agora é só puxar a touquinha ali e colar no cabelo. E agora, com as orelhinhas prontas, é só costurar elas ali atrás da costeleta, tá? Costura exatamente ali atrás, bem grudadinho nela. E agora aqui com o fio dourado, a gente vai fazer o brinco dele, tá? Então, eu vou inserir ali pela frente da orelhinha dele. E agora, eu vou voltar ali no pontinho do lado e sair ali na frente novamente. Com isso, a gente já vai ter 2 brincos. E pro terceiro brinco, eu vou inserir ali na parte de trás um fiozinho novo, tá? Vou deixar ele solto ali atrás pra gente arrematar agora. Então, agora, vou vir ali e passar a cola na parte de trás pra prender o brinquinho ali atrás, tá? Então, passa a cola bem pra ele ficar preso e não sair depois. E aqui eu vou jogar eles pra cima e vou passar um pouquinho de cola ali na base deles, pra poder colar eles pra baixo e eles não ficarem saindo do lugar depois. E agora que eles estão colados, é só aparar o tamanho ali, tá? Corta tudo junto pra eles ficarem todos do mesmo tamanho. E como esse fio aqui ele desfia, eu vou passar um pouquinho de cola na ponta pra ele não desfiar. E agora, para as espadinhas, a gente corta aqui o arame mais ou menos de 8 a 10 centímetros e vai passar cola nele, tá? São 3 espadas, uma vermelha, uma branca e uma preta. Então, é só passar cola ali e enrolar o fio em todo o arame. E aqui agora, um pouquinho ali, né, depois do começo, vou passar um pouquinho de cola e vim com o fio dourado pra gente fazer ali a parte da guarda de mão, né, da espada. E vou dar algumas voltinhas ali, de 2 a 3 voltinhas, todas no mesmo lugar,
pra ficar um relevinho legal ali. E com a espadinha pronta, é só inserir ali na parte de dentro do cinto, tá vendo? Quando você tiver feito as 3, é só você inserir ali, porque elas cabem perfeitamente no cinto. E é isso, o seu tesourinho está pronto, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E eu te vejo num próximo vídeo.